já chegou em 14 o número de mortes no colapso da ponte que liga o Tocantins e o Maranhão. Faz um tempo que já era para a gente ter feito este vídeo aqui, mas nós precisávamos de mais informações, mais análises aí para conseguir trazer um esclarecimento, trazer de fato aqui um esclarecimento técnico para você. Quando a gente conseguiu entender a atual situação que tinha ocorrido lá, surge uma indignação, e você vai entender no decorrer desse vídeo. É inevitável, quando você entende as causas, não surge aí uma indignação. Então havia essa necessidade desse entendimento, por isso que a gente postergou um pouco este vídeo. Antes de iniciar, eu peço, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal da RVGNS Civil. Semanalmente nós temos conteúdo sobre engenharia aqui no nosso canal. Aliás, esse canal ele foi criado justamente para a gente diminuir a maioria desses casos, para que não ocorra maiores casos como esse. Então, um dos principais intuitos do surgimento do canal da RV é, de fato, passar o conhecimento e com isso a gente conseguir diminuir esses casos que causam tantos problemas aí para as pessoas. Então no vídeo de hoje nós vamos comentar tecnicamente sobre o que ocorreu na ponte Juscelino Kubitschek. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo. No dia 22 de dezembro do ano passado, ocorreu o colapso da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira. É uma ponte importante que liga o Maranhão ao Tocantins. No total aí houveram 18 vítimas, sendo que uma foi resgatada no momento do colapso, 14 pessoas infelizmente faleceram e 3 ainda continuam desaparecidas até hoje. Nós vamos trazer aqui uma análise técnica na parte mais da engenharia sobre o que aconteceu e como que a ponte ela se encontrava anteriormente a esse colapso. O objetivo desse vídeo é mostrar para você como que está a situação da engenharia no Brasil, principalmente em obras públicas. Então, o que nós sabemos até hoje sobre o que ocorreu? De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, eles informam que o desabamento ocorreu no vão central da ponte, né, onde a gente tem ali até um momento maior dessa ponte, bem no vão central mesmo da ponte. Tem uma extensão ali do vão que cedeu de 533 metros, ou seja, é um vão bem extenso. O que mais nós sabemos? Haverá uma demolição de uma parte da ponte, numa parte da ponte que não chegou a ceder, mas haverá uma demolição porque ela foi drasticamente impactada. Existem algumas partes da ponte que não caiu, que não chegou a desabar, que está muito danificada, apresenta aí várias fissuras, tem uma que até o carro ficou preso ali, ele não conseguiu passar, e tem um espaço muito grande entre um vão da ponte e a outra que permaneceram ainda intacta, e os pilares também estão bem comprometidos. Então haverá uma demolição dessa parte também. Outro ponto também é que em 2020 foi feito um estudo que gerou um relatório, um documento que apresentava o estado da ponte naquela época. O colapso aconteceu em 2024, ou seja, 4 anos atrás já existia um documento que apresentava o estado, as condições dessa ponte. Nós não encontramos esse relatório, o documento oficial, mas nós encontramos algumas imagens de que apresenta nesse relatório que a gente vai analisar juntos também, tá? Mas a princípio eu queria mostrar para vocês como que essa ponte estava anteriormente até este laudo. Foi encontrado um vídeo no qual um rapaz ele mostra como que a ponte está, já em 2019, já mostrando o estado precário dessa ponte. Então vamos analisar juntos. Esse vídeo ele foi gravado em 2018. O rapaz ele mostra o real estado que está a ponte Juscelino Kubitschek, a ponte que colapsou, né? Isso em 2018, que aconteceu foi agora em 2024, ano passado, né? Nesse vídeo ele mostra buraco na ponte, ó, igual vocês podem ver, existem uns buracos na ponte, tá? A ponte ela vai ter, olha só o estado. A ponte ela vai ter ali algumas camadas, vai ter a camada de concreto, a camada de asfalto, camada asfáltica, a camada de concreto e a parte estrutural de fato. Aqui já está chegando na parte da estrutura da ponte.
Essa ponte ela é em concreto protendido, tá? Qual é o concreto protendido e também com o sistema em concreto armado, né? O que é um sistema protendido? O sistema protendido é muito usado em ponte, muito usado em ambientes que a gente precisa de um vão livre muito grande, que seria um vão livre. Um vão coloca pilares, não coloca um apoio, então tem um vão grande, pontes, viadutos, muito indicado utilizar a proteção. A proteção nós colocamos umas cordoalhas de proteção, tá? Que elas ficam tensionadas, tracionadas ali, que faz com que a gente consiga ter um vão maior que um concreto armado, por exemplo. Ou seja, as armaduras, elas são um fator de tamanha importância em um sistema estrutural, seja ele protegido, seja ele em concreto armado. O que seria o concreto armado? Provavelmente a casa que você está morando aí, provavelmente é o apartamento, é o prédio no qual você está morando. Ele é um sistema em concreto armado, é um sistema que tem pilares e vigas e tem ali como principal o concreto e o aço. O concreto ele vai resistir aos esforços à compressão, tá? Ele é muito bom a resistir aos esforços de compressão. Por outro lado, ele é ruim, ele é fraco para resistir aos esforços de tração e de flexão. Por isso que a gente coloca as armaduras. As armaduras elas suportam muito bem os esforços de flexão e tração, por isso que eles se dão muito bem. Aonde um é fraco, o outro é forte. Eles se dão, são sócios excelentes ali, porque um completa o outro. Por isso que, se eu tenho esse tipo de problema, você que nos acompanha aqui sabe muito bem. Eu tenho um enfraquecimento do meu sistema estrutural, vou continuar o vídeo aqui. Eu tenho um enfraquecimento do meu sistema estrutural, eu tenho uma fragilidade no qual os agentes agressivos que estão aí no ambiente, eles podem penetrar com grande facilidade na minha estrutura. Olha isso. Para começar, eu já teria denunciado essa ponte, nem andaria nela. Por quê? Eu sei que a armadura é um sistema muito importante e eu preciso de concreto para proteger ela. Se ela está sendo exposta, ela está ali praticamente toda contaminada e isso pode influenciar todo o meu sistema estrutural. E você que nos acompanha sabe muito bem. Cara, isso não pode acontecer. Isso é uma cena, é, assim, para quem entende, para quem tem esse conhecimento técnico, igual vocês que estão nos acompanhando, cara, isso é, é, não pode, isso não pode acontecer. Ele mostra que está acontecendo uma obra lá próxima, certo? Na frente da ponte. Aqui nós temos a junta de movimentação, que precisa ter em ponte, só que ela não pode estar assim. Por quê? As juntas de movimentação elas estão ali para fazer as estruturas se movimentarem, por isso que são juntas de movimentação. Se não se movimentar a estrutura, ela pode também colapsar. Mas eu preciso de uma limpeza nessa junta de movimentação, eu preciso de material flexível para que ela consiga se movimentar. Se tiver com sujeira, se tiver com vegetação, se tiver com qualquer outro material mais rígido, ela não vai se movimentar, o que pode causar colapso na minha ponte. Ou seja, aqui eu já falei dois fatores, tá? Eu falei dois fatores aqui que pode comprometer drasticamente uma estrutura. Enquanto isso, estava acontecendo uma obra, estava em 2018, estava acontecendo uma obra lá próximo que estava aí um valor total da obra de 443, não sei se é mil, acho que é R$ 1.000, milhões na verdade, né? Ou seja, a ponte estava quase caindo, e eles estavam fazendo uma obra ali que não servia para nada, que não significa nada. Falando ali de forma de segurança, né? Eu tenho outro vídeo que eu quero, tenho outra análise que eu quero mostrar aqui para vocês. Um dos canais que a gente mais utiliza quando a gente não tem acesso a um cliente ou quando a gente vai fazer um projeto ou algum outro tipo de serviço, né? Até mesmo antes de ir no local, é o Google Maps. O que acontece? A gente faz uma verificação, né, antes do imóvel e tal, a gente consegue utilizar o Google Maps muito facilmente com isso. Então, eu trouxe essa nossa habilidade para fazer uma análise através do Google Maps na ponte Juscelino Kubitschek, a ponte que acabou entrando em colapso. Então vamos lá, a gente vai andar aqui, você vai andar junto comigo na ponte Juscelino Kubitschek. O primeiro ponto que a gente consegue verificar
é a quantidade de vegetação que tem na ponte. Isso não é próximo à área de terra firme, né? E no meio do vão livre, exatamente no vão que colapsou, ela é cheia de vegetação. Cara, tem algum problema ter vegetação em uma estrutura em concreto armado? Com toda certeza, absolutamente. Tem problema com toda certeza. Por quê? Se eu tenho um ponto de vegetação, um ponto de mato, enfim, significa que eu tenho umidade penetrando o meu concreto, certo? Se eu tenho uma penetração de água no meu concreto, que isso aqui é evidente que tem, significa que eu tenho uma lixiviação nesse concreto. Se eu tenho uma lixiviação no meu concreto, significa que essa água está passando, penetrando por dentro do meu concreto e está tirando compostos importantes do meu concreto, como o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio ele é um fator muito importante no cimento para manter o pH do meu concreto. Tá? Se o meu pH tem que ficar entre 13 e 14, tem que ser um pH alto, se esse hidróxido de cálcio ele começar a sair do meu concreto, o pH ele vai baixar, esse concreto, esse cimento, ele não vai conseguir mais proteger as minhas armaduras, e aí eu vou ter a corrosão de armadura, eu vou ter ali um fator muito baixo, uma proteção baixíssima das minhas armaduras. É igual a imunidade. O ser humano ele tem uma imunidade alta, aí se por algum motivo ele não está se alimentando bem, ele fica com uma imunidade mais baixa e ele fica doente de uma forma mais rápida. O concreto é a mesma coisa. Se eu baixo o pH desse concreto, ele vai ficar doente de forma muito mais rápida e muito mais fácil. Tá? Então, vegetação em uma estrutura, seja ela em concreto armado ou em concreto protegido, significa que eu tenho umidade, significa que eu tenho problema. Aqui, no caso, é falta de manutenção absurda. Essa ponte ela não tem manutenção, só olhando aqui, há anos e anos. Só olhando a gente consegue entender que essa ponte ela não tem manutenção nenhuma. Mas vamos acompanhar, a gente nem andou muito ainda pela ponte. Vamos atrás desse cara aqui de moto. Vamos andando, vamos andando. Tem muito buraco nessa ponte, né? A vegetação ela dominou praticamente toda toda a ponte. Aqui a gente já consegue verificar as armaduras expostas. A gente tem algumas causas principais, tá? Para a corrosão de armaduras. São elas carbonatação e cloreto. A carbonatação ela ocorre mais em ambientes urbanos, que não é esse caso, enquanto os cloretos que são mais graves, são mais perigosos, eles ocorrem em ambientes marítimos, litoral, praia, ambientes igual esse aqui. Qual é o problema do cloreto? Que ocorre na maioria das vezes próximo à água, à praia, ao mar, tá? Vem ali da maresia. Os cloretos, quando eles penetram nas armaduras, eles conseguem contaminar facilmente praticamente todas as armaduras que estão próximo, né? Enquanto a carbonatação ela tem ali uma dificuldade maior, os cloretos não, eles conseguem penetrar e eles vão passando ali, né? Contaminando as outras armaduras de uma forma muito fácil, muito mais rápida. Isso acontece internamente, né? Acontece diretamente nas armaduras. E para a gente resolver isso é um pouco chato porque eu preciso tirar completamente todo esse cloreto das minhas armaduras, porque se ficar um pouquinho lá e você fechar, fizer o reforço, fazer o fechamento, a corrosão ela vai voltar, tá? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em ambientes de praias, em litoral. Então aqui eu não tenho uma proteção nenhuma para esses cloretos penetrarem, até porque eu tenho um buraco e as armaduras estão aqui. Então, se eu tenho um cloreto que invade e entra nessa armadura, nesse ponto, né, ele faz a corrosão por pitch, né, ela contamina todo o restante das armaduras. E aí você vai ver na frente, numa foto tirada do colapso, que as cordoalhas de proteção elas já estavam praticamente todas corroídas, tá? Então é muito interessante
O Google Maps ele mostra o real estado dessa ponte. Olha a negligência que as pessoas deixaram essa ponte. Olha como ela tá, tem um buraco com as armaduras aparecendo. Outros pontos que nós sabemos em relação ao colapso e essa ponte ali no Kubitschek. A ponte ela foi projetada aí bem faz muito tempo, né, 1965, se não me engano. E ela foi projetada para um trem tipo aí de 45 toneladas. Só que hoje a gente tem trem tipo, caminhões ali que transportam ali 72, 80 toneladas. Mas foi realizado um reforço em 1998 na ponte, só que há necessidade de manutenção periódica como qualquer sistema, qualquer edificação, qualquer elemento, há essa necessidade de manutenção periódica, manutenção preditiva e preventiva também, porque nesse caso, por tudo que eu já mostrei para vocês, é muito óbvio que não tinha nem manutenção corretiva ali nesse caso, tá? O relatório ele apresentava fissuras em vários pilares dessa ponte também. Além disso, as cordoalhas aonde houve o colapso, elas estavam muito amarelas, laranjas já, o que indicava a presença de corrosão nessas cordoalhas. Quando um concreto protendido, uma proteção, ela entra em colapso, elas apresentam aviso de fato. O concreto armado ele apresenta um pouco mais. Agora, como a proteção ou tem as cordoalhas ali estão tracionadas, se eu tiver um ponto de ruptura, ela vai entrar totalmente em colapso. Elas vão romper, né? Eu tenho a cordoalha tracionada, se tiver ali, se você cortar, ela vai imediatamente romper. Mas nesse caso, houve vários avisos, né? Aquela vegetação no entorno, os buracos, a armadura exposta, aí são avisos, a estrutura pedindo socorro e ninguém atendendo ela. Agora o governo federal já vai investir 50 milhões para reconstruir a ponte. A previsão é que final de 2025, final desse ano, a ponte já esteja pronta, ou seja, vai investir 100 milhões pela incapacidade de fazer uma manutenção que ali não ia custar nem 60 mil reais, né? A gente que trabalha na área, nós entendemos como que a manutenção preventiva e preditiva são importantes e como que ela economiza, né? Mas no Brasil ainda tem essa cultura de não haver necessidade, não fazer a manutenção preditiva e a preventiva. Só quer fazer a manutenção corretiva. E a manutenção corretiva, ela custa isso. 100 milhões. 100 milhões que todos nós vamos pagar. Quando a gente fala de uma parte privada, uma empresa privada que não quer fazer as suas manutenções, é ele que vai pagar. Nesse caso, é todo mundo. Todo mundo. 100 milhões que não havia necessidade. Com 100 milhões dá para fazer aí mais 3 pontes dessas. Pessoal, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, eles possuem relatórios do estado que estão as obras de arte do nosso ponte, rodovia, viaduto, no Brasil todo, onde eles são responsáveis, eles possuem aí o relatório de gerenciamento. Essa ponte que acabou entrando em colapso, ela estava no ruim, né? Vou abrir aqui para vocês, ó. Eles têm ruim, crítico, bom, excelente, tá? Eles têm todo o gerenciamento que apresenta a necessidade de manutenção nessas rodovias, nesses viadutos, nessas pontes. Nesse caso, essa ponte ela está aqui no Tocantins. O mapa de obras de arte especial. No mapa de obras especiais, você consegue verificar o estado que está essas pontes. Eu tenho aqui crítica, que está em vermelho, ruim em amarelo, regular aqui um bege, boa em azul e excelente o verde. A ponte Juscelino Kubitschek, ela estava no modo ruim, tá? Ela estava no modo ruim. E só por curiosidade, se você quiser ver, você entra, eu vou deixar esse site aqui embaixo para você conferir aí no seu estado. Só por curiosidade, né? Aqui tá todas as pontes, você consegue ver aí do seu estado. Só por curiosidade, eu vim ver aqui o do Pará, que eu sou do Pará e tal, e o Pará é gigante, o estado do Pará, e tem, cara, a manutenção também é um pouco precária lá. Então eu
por curiosidade, eu vim fazer essa verificação. Faça aí no seu estado também, para você saber como que está. E eu vi a maioria aqui, principalmente nessa região, Redenção, enfim, uma região Paraupeba, está todas ruins. E todas não, vai. A maioria, uma boa quantidade ruim, né? Ou seja, aquela entrou em colapso, ela estava ruim, sendo que para mim era estado crítico, olhando, analisando daqui. Cara, imagina como é que estão essas pontes aqui também, que estão em estado ruim. Será que está pior ou melhor que aquela? E também tem estado crítica. Cara, imagina como que é uma ponte no estado crítico, com base nessa análise deles aqui, cara. Se a ruim entrou em colapso, imagina a crítica. Então, só por curiosidade, eu vou deixar aqui embaixo para vocês entrarem nesse link. Pessoal, como eu falei, eu queria ter acesso ao relatório, ao documento que apresentava o estado da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, mas infelizmente não está disponível. Por algum motivo, apagaram tudo que ninguém encontra. Mas nós encontramos algumas imagens deste relatório de 2020. 2020 já estava nesse estado que vocês vão ver. Aqui a gente tem o pé do Pilar, né? O pé do Pilar é uma estrutura tanto em ponte, viaduto, como em um edifício, um prédio, é um ponto mais crítico. Por quê? Primeiro porque é o ponto em que o concreto ele vai chegar um pouco mais enfraquecido, tá? A gente vai fazer o lançamento do concreto lá de cima, ou seja, ele vai chegar primeiro o material mais pesado, ou seja, a brita, o agregado graúdo e miúdo, vai chegar lá embaixo e depois chega o concreto. Dependendo da altura que a gente precisa, a gente tem um limite, segundo a norma, que é de 2 metros, 2,5 metros, né? A gente não pode fazer um lançamento com essa altura, maior que essa altura, tá? Mas mesmo assim, com 2 metros de altura, a gente já vai ter esse fator de enfraquecimento do pilar do meu concreto, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. O segundo fator é que as pessoas, quando elas vão lavar a garagem, principalmente em condomínio, o pé do pilar ele tem muito contato com a água, né, com gás carbônico ali em garagem e tal, então ele é um ponto prejudicial e muito prejudicado, tá? Falando desse quesito. Então o viaduto é a mesma coisa. E nesse viaduto, nessa ponte, ela já estava apresentando sinais de corrosão. Aqui eu não tenho cobrimento nenhum. O concreto, se o concreto chega a desplacar, ele desplacou. Significa que eu já estou com um processo avançado de corrosão de armadura. Significa que eu tenho mais corrosão em outros pontos, não é só nesse, porque aqui a gente está falando de ataque com cloreto. Então a gente tem outros pontos. Se chegou nesse estado, cara, a gente precisa intervir. A gente está falando de um elemento estrutural. Aqui eu já não tenho mais nem concreto. O concreto ele praticamente desplacou tudo. Olha o estado que está essa viga, cara. Olha como está essa viga. Eu não tenho cobrimento, não tenho concreto. A viga, as armaduras dessa viga estão totalmente expostas à ação dos agentes agressivos. Ou seja, praticamente eu perdi já esse elemento estrutural aqui. Preciso já fazer outro, já perdi. Essa foto aqui a gente tem um problema nesse balanço, é justamente um vão que entrou em colapso, tá? Tem um problema aqui com a junta, né? Com a união de um balanço com o outro, uma união dessas duas caixarias aqui, ou seja, em 2020 eles já estavam apresentando os problemas. E aqui eu tenho uma diferença, eu não tenho um pilar no prumo, né? A gente consegue ver um desnivelamento aqui gigante, tá? Olhando daqui, parece ser um problema até construtivo. Não sei se foi aqui que fizeram o reforço, mas a gente não tem um nivelamento aqui. Quando não tem um elemento estrutural aprumado, nivelado, tá? Os esforços, vou ter uma viga aqui, os esforços eles vão ficar
eles não vão ficar na excentricidade, o que vai criar o outro esforço, no caso, um esforço de tração aí nesse pilar. O pilar, ele de cima para baixo, ele precisa receber os esforços de compressão. Se eu tiver um esforço de tração, a gente precisa fazer o dimensionamento para isso. Nesse caso, na maioria dos casos, não é feito, tá? Até porque a gente precisa deixar o nosso elemento estrutural na excentricidade e prumado. Se ele estiver fora do prumo, imagina você fora do prumo. Se você ficar assim de lado, você vai receber um esforço maior lateral aqui. Acontece a mesma coisa no elemento estrutural, não é diferente. Aqui a gente já tem o concreto já desplacado em um pilar importante. Olha a dimensão desse pilar, tá? Graças a Deus, a estrutura estava bem superdimensionada, tá? Porque se ela tivesse ali no limite, ela já tinha entrado em colapso em 2020. Mas se ela durou todo esse tempo, até mais, significa que ela estava bem dimensionada, porque para uma estrutura como essa, que está exposta a todo tipo de agente agressivo, sem manutenção nenhuma, significa que ela está muito bem dimensionada e foi muito bem executada, tá? Só para vocês ficarem cientes, aqui não é culpa de quem executou e de quem projetou, é culpa de quem precisava manter essa estrutura. Aqui eu tenho imagens, já está mostrando ali a corrosão de armadura nessa laje, nesse balanço, mostrando que as armaduras já estão se expandindo, né? Fazendo com que o concreto também desplaque. Se você estiver com algum tipo de problema no seu imóvel, uma corrosão de armadura, uma fissura ou outro problema aí no sistema estrutural, sistema de vedação, enfim, entre em contato aqui conosco ou chame no WhatsApp ou preencha o formulário da consultoria, que a nossa equipe entra em contato com você, a gente já conversa, já acerta e já resolve esse problema que você tem aí. Então, se você tiver algum tipo de problema, já sabe, pode contar com a RV Engenharia Civil. Outro caso que eu queria trazer aqui para vocês, para você entender que as coisas elas funcionam. Tem como eu ter um sistema, uma estrutura, uma ponte, um viaduto durável, muito durável. A norma 15575, a norma de desempenho, ela apresenta algumas durabilidades. Ela fala que o concreto armado, uma estrutura em concreto armado, ela tem uma durabilidade aí de 50 anos, tá? Mas isso fazendo toda a manutenção, tá? Uma vida útil. Mas, obviamente, que ela pode durar muito mais, fazendo as manutenções. Em Portugal, existe a ponte Vasco da Gama. Essa ponte ela foi projetada para ter uma durabilidade de 120 anos. Cara, mas como que eles vão conseguir chegar nessa durabilidade ou até passar dela? Porque essa durabilidade ela foi pensada em todas as etapas. Projeto, construção, manutenção. A ponte ela conta com sensores para verificar ali a necessidade de manutenção, certo? Ela conta com manutenção periódica, manutenção preventiva, manutenção preditiva, ou seja, desde lá do projeto, lá de trás, lá do planejamento, eles já estavam se planejando para ter uma ponte durável. E é durável e ela não apresenta anomalias, ou seja, isso é possível sim. Se a gente consegue investir 100 milhões para reconstruir uma ponte, a gente consegue investir 100 milhões para ter uma ponte durável aí 120 anos, 100 anos, enfim, é possível, mas você que está aqui, você faz parte disso para a gente mudar essa cultura no Brasil em realizar as manutenções e contratar um profissional de engenharia, fazer inspeção predial e acabar com esses acidentes terríveis que a gente que tá aparecendo e vai aparecer mais se a gente não mudar essa cabeça, tá bom? Então conte com a RV Engenharia para a gente alcançar esse tão almejado sonho. Se ficou alguma dúvida ou alguma sugestão ou qualquer coisa, deixa aqui embaixo o seu comentário, a gente está lendo todo mundo, a gente está respondendo. Se tiver uma proximidade maior com a gente, chama a gente no WhatsApp e não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever e curtir também esse vídeo. E eu te espero na próxima semana. Até a próxima. Tchau.